Graça e paz, queridos. Vamos compartilhar a carta à igreja de Sardes. É Apocalipse 3, a partir do verso 1, diz assim: Ao anjo da igreja em Sardes escreve: Assim declara aquele que tem os 7 espíritos de Deus e as estrelas: Conheço as tuas obras, que tem famas de estar vivo, mas estás de fato morto. Se alerta e fortalece o que ainda estava prestes a morrer, porque não tenho encontrado integridade em tuas obras diante do meu Deus. Portanto, lembra-te daquilo que tens recebido e ouvido. Obedece e arrepende-te, porquanto, se não estiveres vigilante, virei como um ladrão, e tu não saberás em que hora virei contra ti. Contudo, tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas caminharão comigo, vestidas de branco, pois são dignas. Assim, o vencedor andará trajado com vestes brancas, e de modo algum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, reconhecerei o seu nome na presença do meu Pai e dos seus santos anjos. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Então, para entender um pouquinho o contexto da cidade, da igreja de Sardes, a cidade era uma cidade de grande poderio militar, era uma cidade fortificada, tinha ao seu redor uma cadeia de montanhas que impossibilitava o avanço de tropas inimigas, e era uma cidade durante muito tempo que não foi conquistada por poderes militares inimigos ao Império Romano. E também era uma cidade idólatra, tinha o culto ao deus Artemis. Então era uma cidade que tinha seu culto pagão muito forte, por causa também da cultura helenística, da cultura advinda do grego, da Grécia. E que quando o Império Romano toma essa cidade, faz parte agora do Império, da parte oriental, que depois, com o tempo, vai se chamar o Império Bizantino, na Ásia, o culto desses deuses foi muito forte, advindo da cultura grega, da filosofia grega, do paganismo grego, e ali a deusa Artemis, agora uma deusa do Império Romano, que o Império Romano também tem seus deuses, então era uma miscelânea de deuses, e a cultura pagã era muito forte naquela cidade. Era uma cidade bem estruturada, com forte poderio militar, tinha um comércio muito bom e era um dos centros de comércio também do Império Romano. Sardes tinha uma boa a igreja de Sardes, ela tinha uma boa reputação perante os homens, mas ela não tinha reputação nenhuma diante de Deus. O seu contexto diante da sociedade era muito bom, porque a igreja já não incomodava mais aquela sociedade, já não confrontava mais o pecado, mas era uma igreja que era influenciada pela cultura da época. A cultura dos céus não influenciava a igreja, mas a cultura do mundo estava influenciando aquela igreja de Sardes. E a igreja já não mais incomodava o mundo, era uma igreja que vivia de aparência. E quando eu falo igreja, são também as pessoas que congregam naquela igreja, o corpo daquela igreja. Ao invés de influenciar, ela era influenciável pela cultura da época. E chega a falar aqui, o apóstolo João: Conheço as tuas obras, que têm fama de estar vivo, mas de fato estás morto. Portanto, verso 3, lembra-te daquilo que tens recebido e ouvido, obedece e arrepende-te. Eu creio que Deus havia falado outras vezes, ministrado aquelas pessoas em Sardes, porque falam que eles tinham recebido e ouvido, e fala para eles se lembrarem do que eles tinham recebido e ouvido. Mas a cultura do mundo estava entranhada naquela igreja. Tudo é lícito, a graça supre tudo. Discursos como esse que não levam o pecador ao arrependimento, mas supervalorizam o pecador e que não confrontam o pecado, que não confrontam uma vida errada. Como essa pessoa ela vai se arrepender? Mas
A igreja de Sardes, através da vida do apóstolo João, que recebe a revelação do próprio Senhor Jesus, ela é confrontada. Ela é confrontada a se arrepender e ela recebe uma promessa. Contudo, tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas caminharão comigo, vestidas de branco, pois são dignas. A vestidura branca reflete uma pureza, reflete algo que não foi contaminado, reflete a lavagem pelo sangue de Cristo. Alvo como a neve. Parte dessa igreja ainda não tinha se contaminado com a cultura do mundo. E hoje, o contexto que a gente vive, muitas igrejas estão trazendo o mundo para dentro de si, quando na realidade a igreja teria que estar abrindo suas portas para espalhar a cultura dos céus. Então que nós venhamos ser aqueles que não somos influenciados pelo mundo, não somos influenciados pelo dia a dia, pelas notícias, mas nós somos influenciadores do reino para levar a Cristo, para levar a sua palavra. O mundo vai tentar nos seduzir, mas nós somos aqueles que nos apegamos em Cristo Jesus e seduzimos o mundo para Cristo. É diferente. Não é o quanto o mundo tem ação em mim, mas o quanto Cristo, através de mim, tem ação nesse mundo. E esse é o nosso chamado, a nossa vocação. O ministério da reconciliação, 1 Coríntios 5,17, reconciliar o mundo a Deus. Esse é o ministério para qual nós fomos chamados e não deixar a influência do mundo tomar conta de nós, a igreja de Cristo, o seu corpo sobre a face da terra. Amém? Que essas palavras venham te impactar para a eternidade, que você seja despertado para aquilo que é eterno e você venha se mover nessa terra visando o plano e o propósito de Deus, que é a boa, perfeita e agradável vontade dele. Amém?